junto com o grupo gay da Bahia, bom, que está em toda parte, o grupo gay da Bahia, tá certo? Está na Rússia, está na Etiópia, todo lugar só dá o grupo gay da Bahia. Tudo o grupo gay da Bahia se mete. Ele tem que dar palpite sobre todos os assuntos. Sempre, qualquer movimento de qualquer coisa, está lá o grupo gay da Bahia. Não, alguém tem que falar ou alguém explica. Alguém explica a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Não, eu só queria comentar que assim, por exemplo, vamos considerar, olha, o Brasil é um país onde é feio em muitos ambientes você se declarar ateu, né? Então tem muita gente que se considera agnóstico, né? Justamente para não falar que é ateu. Então assim, eu imaginaria que um país que é fortemente religioso, inclusive a gente até viu naquele vídeo lá do Meurim, que um dos conteúdos que o brasileiro mais consome é conteúdo religioso. Então a gente pode considerar que é uma população majoritariamente religiosa. Agora, como é que pode uma população majoritariamente religiosa ser tão barbarizada? E lembre-se, eu não estou sendo moralista aqui, eu não estou falando, como podem cristãos pecar, cacar, hipocrisia. Não, eu estou falando de pessoas que se matam, pessoas que se tentam ativamente destruir a vida um do outro por nada. Pessoas que assim, se aplicam golpes constantemente, que traem os amigos, que assim, é uma coisa barbárica mesmo, num grau muito, muito superior ao que você veria num país pagão, assim. Pouco moralizado. Então, assim, existe uma falha seríssima no processo de cristianização brasileiro que não aconteceu nos Estados Unidos, apesar dos americanos terem essa herança luterana e calvinista que já é menos moralizante do que a católica, né? Então, Então, assim, mas essa questão aí, né? Eu de fato não enxergo o Brasil como sendo um país propriamente católico. É claro que existe um elemento muito forte do catolicismo no Brasil, mas eu acho o Brasil mais comparável a, por exemplo, a Inglaterra do século VIII, quando a igreja estava voltando, porque a igreja tinha uma presença muito forte na Inglaterra antes das invasões dos anglo-saxões, né? Só que aí eles invadiram, eles eram pagãos, aí voltou o paganismo e aí a igreja teve que fazer novas missões dentro da Inglaterra. Né? O Brasil é muito mais comparável com esse cenário da Inglaterra meio que voltando a ser cristã, digamos assim, sendo cristianizada, né, uma sociedade pagã com elementos do cristianismo ali como pilares, e que está tentando reinstituir esses elementos, as coisas estão tentando voltar, mas ainda tem aquele sincretismo, né, que necessariamente vai se instalar nesse cenário, do que, por exemplo, com o próprio Brasil de 100 anos atrás. Eu acho que o Brasil casa melhor com esse caso do que com o próprio Brasil de 100 anos atrás. eu aceitaria essa visão, sim. Então, eu acho que essa seria a enfim. Então, só concluindo, vocês concordam que o sincretismo é um problema? Não, sincretismo, ele é, nesse caso aqui, ele não é nem o problema, ele é um efeito, né, do problema. Sim. Que é a falta de comprometimento que o brasileiro tem com a coerência interna das coisas. Você esperaria sincretismo em dois tipos de situação. A situação em que uma sociedade cristã está deixando de ser uma sociedade cristã e a situação em que uma sociedade não cristã está se tornando uma sociedade cristã. Né? Que isso viria como parte de um gradiente. Por exemplo, o que era muito comum, nesse caso que eu citei, da Inglaterra, do século VIII, por exemplo. Era muito comum que você tivesse pessoas que fossem batizadas, esse tipo de coisa, mas né, ela foi tipo batizada ali numa cidade um pouco maior da região dela, tipo que seja, blá blá blá, tem algum parente que é cristão, blá blá blá, blá né, que quer ter algum tipo de relação com pessoas cristãs, mas aí ela volta para a cidadezinha dela e tá cultuando Deus pagão, tá fazendo macumba lá, as macumbas dele germânico, e Sim. essas porra tudo. E você percebe muito que tinha essa questão pelas próprias colocações dos livros de penitência, né? Tinha lá penitência para o sujeito que fazia tal ritual de tantos anos, por tanto tempo, em tais condições, esse tipo de coisa. Né? Isso daí influenciou a própria forma como a igreja lidava com o povo inglês na época. Não era nem propriamente o povo inglês ainda, né?
ainda era meio que os povos anglo-saxões que tinham acabado de chegar na Inglaterra. Mas essa questão entra aí. Isso daí já é meio que um sincretismo, né? Eles já estavam fundindo elementos ali da cultura cristã dentro da cultura pagã dentro da cultura cristã. Isso faz parte do processo de transformação, do processo de cristianização. Eu diria que o Brasil é um país em cristianização. Por mais que você possa dizer, por exemplo, que a igreja está no declínio nos últimos 50 anos, e obviamente ela está no declínio nos últimos 50 anos aqui dentro do Brasil, ela não está no declínio nos últimos 10. Eu diria até... Não sei se eu diria isso. Mas talvez nos últimos 20. Ela não está no declínio. Mas outra questão é que o brasileiro, de fato, ele é muito religioso, né, no sentido de práticas. Mas essa religiosidade se manifesta como? O povo gosta de ouvir música gospel. O povo cita muito Deus. O povo confia muito em Deus. Tá, mas não é uma religiosidade formal, né? É mais uma espiritualidade. Não que não tenha elementos de religiosidade formal nisso, né? Tem gente, por exemplo, que não vai em missa, não frequenta nada, mas reza terço. Não gosta de ir na missa do domingo por causa de horário, mas faz novenas, coisas assim. Então você até mistura alguns elementos da formalidade religiosa dentro da espiritualidade, né? No final de contas, o que está acontecendo aí é o modernismo. E eu não estou usando o termo modernismo aqui como um bastão para poder bater em qualquer pessoa que não seja católico tradicional, vai na missa tridentina, qualquer coisa desse tipo. Não. Eu estou usando o termo modernismo no sentido que o próprio São Pio X emprega ele, né? Que é essa questão do sentimentalismo religioso, você reduzir a religiosidade a um sentimento de se sentir bem com a realidade, com a providência, qualquer coisa do tipo, e tirar, né, o elemento da doutrina, né, dos dogmas, da hierarquia da igreja, né, e ficar só com aquele sentimento bom. Enfim, falei demais. Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa? Cara, na verdade, eu vou falar alguma coisa. Pode falar, Marculino. Tipo, a primeira coisa que eu enfatizaria, acho que todo mundo concorda, é que o Brasil é essencialmente uma coisa sincretizada, totalmente espalhada, né, sem nenhuma unidade final, né, principalmente no cotidiano, e que a diferença para os Estados Unidos seria no sentido de que nós não herdamos o individualismo luterano que eles têm, né, porque ao passo que aqui no Brasil, o nosso querido senhor marxista Mikhail Louvi escreve A Ética Católica e o Espírito do Anticapitalismo, o Max Weber já tinha explicado isso 100 anos atrás, escrevendo a Ética Capitalista a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, é basicamente entender que a consciência do americano está elevada a um nível no qual ele é, na verdade, somente indivíduo, né? E como as suas relações são todas de poder, né? Então a gente não tem aquele negócio católico, você e o eu só podemos, né, só podem ser pensados juntos, né, na ideia do nós, etc, etc, etc. No sentido de consciência, de conhecimento compartilhado e tal, e tal. No sentido que nós aqui, na verdade, a gente não tem nem esse problema, né? A gente aceita realmente uma teoria do reconhecimento. No entanto, um grande problema que, inclusive, foram os marxistas que encontraram é que a mera constatação de que o brasileiro, na verdade, ele é um cético. Por que a ética do discurso ou uma ética deontológica não pode funcionar para algum brasileiro, né? Porque ele é cético, não, desculpa. Ele é um cínico, né? Então você está ali numa discussão, você de fato, a gente concorda que para toda discussão existem certas regras, mas o brasileiro ele não está ali para chegar em algum lugar. Ele está ali, você fala com ele, ele responde, fala sim, ele dá as costas, vai, vira a rua e mata alguém. Tá ligado? Ele não liga. Entendeu? Diria que essa é exatamente a diferença de consciência. Eu concordo. O brasileiro realmente não se importa. E aquilo é uma coisa que eu falei antes da gravação. E eu tô tentando achar esse texto. É um pouco difícil achar as coisas do padre José de Anchieta. Mas o José Munir Nasser, numa aula sobre, se eu não me engano, História da Filosofia Ocidental, ele comenta sobre alguns relatos do padre Anchieta que ele fazia a respeito da catequização dos índios. E ele fala que isso é um problema que existe desde o momento em que os jesuítas chegaram aqui. Os índios brasileiros, eles não ligavam para nada.
Então, assim, você catequizava eles não eram violentos com você, a princípio. Quer dizer, depende da tribo. Porra, estão dormindo aí? Enfim. Dependente da tribo, porque existiam algumas tribos que eram mais violentas, mas as que não eram, você catequizava eles tranquilamente, eles aceitavam os dogmas, você ensinava eles a rezar a missa, e se você deixasse eles em paz e voltasse daqui umas 2 semanas, eles já estavam voltando para todos os hábitos pagãos e já tinham esquecido completamente o processo de catequização. E isso é uma coisa que permanece na sociedade brasileira. É um hábito que é muito comum aqui no Brasil, essa falta de importância que as pessoas dão às coisas. E existe outro problema também, que é um problema que o E. Michael Jones... Na verdade, não é o E. Michael Jones que coloca essa questão, é o Wilhelm Reich, né? Mas o E. Michael Jones, comentando o Wilhelm Reich, que ele fala que, realmente, essa questão da libertação sexual, ela é antitética aos dogmas católicos. Então, assim, uma população sexualmente liberada vai ter muita dificuldade em seguir com o catolicismo, principalmente membros do clero. Mas como o brasileiro tem essa facilidade de conviver com contradições na sua mente sem se importar com isso, as pessoas não largam a religião no Brasil, apesar de aderirem à revolução sexual. Então você fica só nesse limbo onde nada realmente importa e você não adere realmente a nada. Você só está lá experimentando um pouco de tudo, aí você vê. Você seguia muito pelo sentimento, né? O brasileiro é um povo muito emotivista, então você só vai. Assim, você se denomina algo porque você se sente bem com aquilo. E quando você não se sente bem, você muda. E isso é muito comum disso acontecer no Brasil. E essa também é a forma como o brasileiro trata a religião. Às vezes o brasileiro não tá. Às vezes o brasileiro é católico, mas entra numa igreja evangélica, ele se sentiu melhor lá, se sentiu bem, se sentiu acolhido, ele troca de religião. Sem nenhuma consideração acerca da diferença de dogma, acerca da. Não, e quando tem uma consideração, é racionalizando a decisão que ele tomou sem ser por essas considerações. Né? Vai ser Exatamente. o cara que era católico até 2 meses atrás, aí virou pra crente, e aí já tá falando do mal dos católicos venerarem santos, coisa desse tipo, mesmo sem nunca ter tido esse processo de fato, de aprender por que isso seria errado, qualquer coisa desse tipo. É que primeiramente ele não aprendeu o porquê das coisas que ele acredita, né? Ele só assumiu como sendo confortável para ele naquele momento. E quando chega em outro momento que ele acha outra coisa que é mais confortável, ele vai para outra. Na qual ele também não sabe o que ele está fazendo. Não é uma questão de você saber, isso aqui é uma verdade, isso aqui é verdadeiro, eu entendi isso aqui per se, eu entendi a natureza disso aqui. Não, é uma questão de eu estou nesse ambiente social e para me sentir bem nesse ambiente social eu tenho que aceitar certas crenças. E se eu me colocar em outro ambiente social que eu me sinta melhor, eu simplesmente jogo elas fora e coloco outra no lugar. Então exatamente. Não é que eu posso dizer uma noção das coisas que você acredita que você tem de forma substancial. Entendeu? É só uma noção com uma aparência de uma noção que você tem, que depois você vai trocando essa aparência conforme você vai querendo que ela esteja junto com você ou não. Então a contradição do brasileiro, ter contradições mentais para o brasileiro, é só uma noção de que ele não tem nada realmente substancial. Tudo que ele tem é algo que aponta para o que ele acha que faz ele se sentir bem. Então ele não está trocando de crenças assim per se, porque não existe uma crença, só existe uma noção do que aquilo dá para ele, né? Então ele vai trocando uma coisa com a outra. Então é até difícil você falar que é contraditório, porque acho que ele nem enxerga que é contraditório. Sim. Então, ele... se o brasileiro se sente bem aderindo ao hedonismo e se sente bem se considerando um católico, ele não vê nenhuma contradição nisso. Ele não vai ter um conflito que nem o Richard Wagner teria, por exemplo. Ele só vai falar, eu sou católico, eu tô fazendo essas coisas, eu vou fazendo o que eu me sinto feliz fazendo. E se eu eventualmente deixar de me sentir feliz, eu vou pra outra coisa que me deixa feliz. E o brasileiro fica nessa eterna busca pelo sensual, né? Por aquilo que é... E pelo aquilo que é emocional. O que leva ao que o Wright fala, né? O William Wright, é porque o William Wright ele é muito aberto, né? Ele não tá realmente escondendo as coisas que ele tá fazendo. Não, de forma alguma. Né? Ele fala mesmo. Então, se você pega aquele Sexual Revolution do William Wright, ele fala claramente que, olha, a intenção aqui é a gente destruir a moralidade católica e inserindo uma noção de libertinagem sexual.
Não, e o mais engraçado é que esse título no alemão ele fala explicitamente que é uma guerra cultural. Sim. É Sexual alguma coisa im Kulturkampf. É o título original. Então, assim, o Reich é realmente um cara muito honesto em relação ao que ele tá fazendo. Não é conspiração, né? Ele tá na cara, ele é só ler o negócio. Sim. É muito Ô, louco isso. Tem uma pergunta aí pro Trad. Pode da parte fazer, do Lotato. Trad, tu não acha que o brasileiro é como é porque ele é simplesmente pobre e se preocupar com esse tipo de coisa é coisa de classe média? Que é Não, o que porque. a Europa tinha uma grande elite. Os Estados Unidos é um país de classe média. Não, Enquanto porque. o Brasil é um país miserável. E geralmente, gente pobre sempre foi devassa, sabe? Não, o Lotato, Sempre quando sempre fez sexo, sabe, com 11 anos, com um monte de gente. perdi tudo. Não, velho, mano, a pobreza não gera. Perdi tudo no Lotato. A pobreza não gera imoralidade, velho. O próprio Olavo, nas viagens dele, o próprio Judeu Baruch, apesar de ser uma fonte duvidosa, eles falam que eles já visitaram países muito mais pobres, muito mais fodidos que o Brasil, onde a população era mais moralizada. A própria Romênia, que eles são ortodoxos, é um país mais moralizado que o Brasil e eles são miseráveis, cara. Não, Eu não sei como é que. eu vou ajudar o Trad aqui citando um fato, né, que é o seguinte. Todo país do século XIX para trás era mais pobre que o Brasil. Hoje, pô. Não tem Sim. comparação. E Em outra termos coisa, de né? expectativa de vida, Mas- qualquer métrica aí que você quiser pegar, Mas saneamento básico. Mas, tipo, a gente sempre olhava a vida de pessoas com alguma mais renda, que sabiam ler e escrever, que poderiam expressar seus próprios sentimentos. A gente não sabe a memória da vida Não, do isso aí tá camponês. errado. Cara, você tem Uma ideia noção que... válida. Não. Mas eles não eram muitos mais conservadores do que a gente é. Cara, você tem noção, se você pega a história do Santo Agostinho, o Santo Agostinho virou padre porque ele sabia escrever, caralho. Não era. Se você tá falando de qualquer coisa na Idade Média pra trás, escrever era um negócio difícil de achar, porra. Existia um motivo dos caras ter uma espécie de monopólio ali dos livros, porque quem lia era monge, pô, quem ensinava era monge, porque eles tinham os livros, tinha que ensinar o pessoal a ler e escrever. Então, se você for reduzir o escopo que você está usando como sample, né, como população de um censo, para o que é pessoas que têm que têm habilidade que são alfabetizadas, você vai destruir praticamente Não. quase toda a história no processo. Não, mas Você tu tem que pegar- ver que a gente vive um momento onde cada pessoa pode postar sua opinião em uma rede social. Isso é inviável para qualquer coisa antes de 1940. Assim. Não, sei, mas Onde aí a o gente ponto já. no máximo tinha um carta. Não, Hoje Seu ponto a já é gente vê diferente, cara. Seu o ponto máximo de opiniões possíveis de diversas pessoas. mas o que tem a ver opinião com o nego se a matando gente na tem rua, um velho? retrato geral da sociedade muito melhor agora do que a gente vai ter sobre qualquer ponto da história. Não, peraí. Vamos alertar uma coisa. Primeiro de tudo, o seu ponto sobre gente pobre sempre foi devassa é completamente diferente de. Agora a diferença é que agora a gente ouve as opiniões. Cara, peraí. Não é porque essas pessoas podem expressar suas opiniões na internet que essas opiniões estão fazendo alguma coisa no mundo real. Não. Eu estou falando que o escopo que a gente tem da moral de um povo geralmente é da elite na Idade Média. Não Porque era. Não. Não, mas Não, Lotato, a gente pode pegar o pela Brasil. maior parte da Idade Média, as pessoas na Europa ainda professavam paganismo junto com o cristianismo. Tanto Não, que só foram ter Não. nomes cristãos a partir de o ano 1000, por exemplo. Não, peraí. Então, a gente tem que as coisas não eram, sabe, como um tradicionalista veria a sociedade. Peraí, você está fazendo afirmações muito pesadas e não está deixando responder. Calma, Alta Idade Média, a nobreza não era tão educada assim, Lotato. A nobreza, a elite, quem mandava, não eram alfabetizados. Os alfabetizados eram só a igreja. E a igreja não mandava, mesmo assim,
na sociedade, não mandava na política. A expressão da moralidade da sociedade, num geral, se você olhar ali a alta Idade Média, a primeira metade da Idade Média, só deixando claro, pra quem não sabe a diferença entre alto e baixo, era formulada, né, a formulação escrita era sobre padres reclamando dos leigos. Não era sobre padres reclamando dos nobres, não era sobre nobres falando sobre nobres, não era nada sobre isso. Então já começa aí, que não era a elite quem formulou essa questão. Segundo, eu repito meu ponto, tá certo? O Brasil é um país pobre comparado com os Estados Unidos hoje. O Brasil é um país pobre comparado com os Estados Unidos em 1950. O Brasil não é um país pobre comparado com qualquer país do século XVIII. O Brasil não é um país pobre. Pega a pior cidade do Brasil. Deve ser alguma cidade no Maranhão. É o Marajó. Cidade... O Marajó. A ilha do Marajó tem o menor IDH do Brasil. É Maranhão adjacent, né? Mas se pega lá a pior cidade do Brasil em termos de IDH, ela não é mais pobre que Roma durante a maior parte da história de Roma. E outra coisa. Então você não pode reduzir isso à pobreza. Tem que ter um fator a mais. E se tem um fator a mais, esse ponto seu já foi tirado de questão, entendeu? Agora, se você vai apresentar outro ponto, beleza. Mas a questão que eu vou te colocar aqui é uma questão bem, talvez você considere técnica, é que você falou por uns 2 minutos para fazer o seu ponto e você foi daquele ponto original sobre... como é que você tinha falado aqui? Gente pobre sempre foi devasso, para começar a falar sobre o fato de que hoje em dia todo mundo pode se expressar na internet. Essa questão tá fora, tem um salto aí. Mas para poder voltar um pouco do que eu ia falar, questão da alta Idade Média. Não, eu esqueci, pode continuar. Então, mas só esclarecendo aqui, o ponto do Lotato é que o problema da desmoralização do Brasil é a pobreza, e que se o Brasil fosse mais rico, ele seria mais moralizado. Isso aí é uma noção. Não, eu falei que essa parada do brasileiro ser sexualizado e tal, e a gente não teve, sabe, um choque de moral, nunca teve um choque de moral, assim, pá! Porque você imaginar, mesmo na ditadura militar, um dos livros mais consumidos era os catecismos, né? Que eram livros pornográficos, que vendiam demais. Tava em qualquer esquina no Brasil. Inclusive, meu avô tinha algumas. Sabe? Mas a ditadura militar financiou a revolução sexual, eles financiavam pornô chanchada, cara. Mas, tipo, eles proibiam pornografia. Só pra eles mostrar um peito, por exemplo. Era meio bizarro. Como é que você fala que eles proibiam a pornografia se a indústria pornográfica brasileira surgiu na década de 70, porra? Os caras estavam... Pornô chanchada, cara, eles financiaram isso, a ditadura militar. Você tem que entender uma coisa, na década de 60 para 70, houve uma abertura da pornografia no mundo inteiro. Não foi só no Brasil, foi nos Estados Unidos também, foi na Europa, abriu tudo. Eu estou falando que a ditadura realmente tinha leis contra a imoralidade. Porra, a ditadura tinha leis de censura, mas não funcionava, caralho. Não é porque existe uma lei que ela funciona. Não é porque existe a lei que ela é aplicada. No Brasil. E as leis de censura serviam porque eles tinham acordo com a Time Life para caso eles quisessem censurar algum filme do Brasil que teria o risco de concorrer com um filme americano, eles pudessem usar como precedente essas leis de censura. Tem essa questão também. Militar no Brasil é merda. Essa que é uma das grandes ilusões da direita. Assim, se você falar que fulano ele age de certa maneira porque ele é pobre, ele não é moral o suficiente porque ele é pobre. Então peraí, então se a causa dele não ser moral é ele ser pobre, então se você dá dinheiro pra ele vai se tornar moral. Perdido não, eu tô falando de preocupação. Por exemplo, quando tu vem por exemplo, o eleitor do PT. Não tem aquele famoso discurso, eu odeio a classe média? E o Lula já falou mais uma vez, assim que a classe média, assim que o pobre
vira de classe média, ele vira de direita. Isso significa alguma coisa, sabe? Isso é marxismo, Porque- porra. Eles precisam dessa divisão de dois lados. Por exemplo, Isso é mentira também. o pobre, ele não liga tanto para a violência urbana quanto uma pessoa de classe média. Isso tem um significado, sabe? Uma pessoa de classe média, provavelmente, talvez não seja a questão no Brasil, vai ligar para sua comunidade. Que um pobre não, por exemplo. Pelo menos, a gente vê isso em sociedade de classe média. Tu não vai ter uma sociedade de alta confiança com gente muito pobre. Que é o Brasil. O Brasil é um país miserável. Mas, ô, Lotato, você acha que os japoneses que vieram pro Brasil eram classe média, velho? Os caras eram miseráveis. Os japoneses que vieram pra cá, pra São Paulo, velho. E eles vieram, trabalhavam pra caramba e construíram a sua vida, velho. Isso o Olavo e o Eric von Kinnet-Ledin confirmam. E porra, eu aqui moro de São Paulo conheço várias famílias japonesas também que vieram do nada. O Japão teve Família- grandes criminosas, assim, de gente que saía com espada matando gente. Isso é minoria, cara. Os japoneses que vieram pra cá construíram uma vida. São as pessoas mais educadas que existem. Pega os italianos que vieram pra cá, que foram viver nas antigas senzalas, cara. Viviam em Pô, vou te condições falar. de escravos. Vou te falar, nenhum dos povos que imigrou pro Brasil imigrou bandido pra cá, velho. Foram pessoas muito decentes que vieram pro Brasil, de todos os povos. E muito pobres. Pois é. Mas eu Então, tenho uma pessoal- pergunta pro Lotato, velho. Eu tenho uma pergunta, cara. Porque se é o caso, por exemplo, as pessoas pobres em geral são pessoas devassas, você não conseguiria explicar, por exemplo, como a pouca intelectualidade que surgiu no Brasil surgiu, na verdade, de pessoas extremamente pobres, né? Você tem ali uma Barreto, que na verdade não tinha dinheiro pra fazer porra nenhuma. Tem o Olavo mesmo, que era pobre, né? O Mário Ferreira, até que foi rico uma época da vida, né? Agora você tem outras pessoas que foram caçadas, por exemplo, na época da ditadura, como o Cirne Lima, esses outros pessoal do Rio Grande do Sul. Todos pobres, em geral, né? Machado de Assis também. O Sim. Olavo dava o cu, porra. Calma, ainda não terminei. E outra, um exemplo, um fenômeno muito curioso, que vai contra o que você disse, que aconteceu na Alemanha. Toda a elite de Weimar, dos anos 20, era só de gente rica. E todas as pessoas eram... Na verdade, ali foi o antro da maior degeneração que já existiu na história, né? Então, tipo, tirando Sodoma e Gomorra, rapaziada, calma. Na verdade, as pessoas pobres de lá que surgiram com a cultura. Então, por exemplo, você tem o Bertolt Brecht, que era pobre até certo ponto da vida, e foi. Aí tinha o pessoal da Revolução Conservadora, que também era pobre, né? Você tinha o Walter Benjamin, que também era pobre e dependia do dinheiro dos amigos dele, né? Então, tipo, você não consegue explicar esses fenômenos específicos. Sócrates era um cara que vivia na praça, não tinha porra nenhuma e passava o dia inteiro vagabundando falando com os outros. E o cara fundou a porra da filosofia. Puta que pariu, né? Outra coisa também, se pegar aquelas canções de imigrantes alemães que vieram aqui pro Brasil, eles falam justamente que eles estavam fugindo de uma certa degeneração moral que eles estavam percebendo na terra deles. E eram pessoas extremamente pobres também. O Aristóteles vivia na Grécia e ele era um estrangeiro. Ele não tinha direito político. Ele não podia ter propriedade. Na Grécia, não podia ter propriedade. Tanto é que o liceu era uma escola pública. Qualquer um podia ir lá. Porque ele não podia ter propriedade de ter o liceu. E ele vivia na Grécia nesse sentido de ser um estrangeiro, né? Ele foi estrangeiro a vida inteira. E quando aconteceu a guerra lá entre a Grécia e a Macedônia, ele teve que fugir de lá porque queriam matar ele, pô. Então, assim, o cara que foge um pouco disso é o Platão, porque o Platão sempre foi um cara meio rico, né? Mas tanto o Sócrates quanto o Aristóteles sofreram na mão disso aí, pô. Sim. O Aristóteles até tinha alguns recursos por causa do pai dele, que era médico, ele também tinha algumas habilidades, mas realmente ele não tinha direito nenhum lá em Atenas, nem depois quando ele se muda lá pra corte do Filipe II. Ele foge e volta pra... E devo lembrar, Merda é essa? ganhar salário mínimo no Brasil vive melhor do que um médico na Grécia Antiga. Sim. Mas tu tem que ter ideia que a maioria das pessoas no Brasil ganha coisa de R$400. Sabe? O Brasil é um país realmente miserável. Mano, o Brasil não é miserável. Miserável é a Romênia, velho. No Brasil não tem fome no Brasil, velho. Aqui no Brasil as pessoas estão muito bem alimentadas. Cara, eu nunca em São Paulo, e olha que eu já vi muito mendigo, eu nunca vi uma pessoa raquítica. Nunca.
E eu já vi muito mendigo. Eu moro em São Paulo a minha vida inteira, vejo mendigos todos os dias. Nunca vi um raquítico. Assim, é difícil você falar que o Brasil é miserável se você for comparar com a África, por exemplo, né? Se você for usar o adjetivo de miserável e os dois se aplicam, tem alguma coisa errada, né? A África é um lugar meio complicado, né? Não é um lugar que falta devassidão, sabe? Tem gente que casa com criança, pô. Não. Estão em guerra. Peraí. Olha, eu acho que Vamos mudar de tema, tá? Fala de outra coisa da África, menos isso. Vamos dar strike no vídeo, caralho. A África não é um lugar. Peraí, ô Otávio. Africanistas, mano. A África é um estado de espírito, né, velho? Você vai me sugerir que o angolano médio é mais devasso que o brasileiro médio? Se você falar isso daí, cara, vou ter que te denunciar por racismo, cara, porque senão simplesmente não é verdade. Porra! O brasileiro médio é uma puta. E olha que eu gosto do brasileiro médio. O brasileiro médio é maluco de tarado. Eu pensei que você falou que gostava de puta. Meu Deus. É por E isso olha Mas que eu tenho nada, gosto. eu tenho nada com. Não, olha, não, eu vou falar uma coisa. Essa questão do brasileiro ser altamente como é que fala? Comprometido sexualmente, retornando àquela coisa do Wilhelm Reich, realmente, na Europa e nos Estados Unidos, quando o cara vai ter que escolher entre o sexo e a religião, ele entende que ele tem que escolher um ou outro, né? Tipo, a revolução sexual ou a religião. Então muitos acabam abandonando a religião. Mas o brasileiro, como ele consegue conviver com contraditórios, porque ele não se compromete com nada, ele consegue aderir aos dois. E é por isso que a sociedade brasileira continua sendo uma sociedade de pessoas que se identificam como religiosas e ao mesmo tempo fazem muito, muito, muito sexo em todos os lugares o tempo todo. É só você ver o carnaval brasileiro, o que é isso, na rua, em todos os lugares, o tempo inteiro. É uma coisa muito absurda, cara. E o brasileiro consegue não ver contradição nisso. Cara, Existe- pode falar. Existe uma noção, que até o Olavo fala isso num debate que ele tem com um historiador lá que eu esqueci o nome, que é que o brasileiro tem essa noção de que ele é burro, ele é pobre e ele é culturalmente ruim, né? Que não existe uma cultura no país porque ele não tem uma condição financeira para isso, né? Aquela coisa, não, primeiro a gente vai ficar rico, depois a gente faz a cultura. Só que isso não é assim que acontece, né? Exatamente. Isso não é Historicamente, Dinheirista, né, que o Olavo fala. isso, O Brasil primeiro quer ganhar dinheiro, depois quer estudar. historicamente isso também não se verifica. Isso é uma noção marxista, porra. De que, Sim. olha, se você. A gente vai fazer o seguinte, ó. O único motivo de você não ser substancialmente diferente, quer dizer, em espécie diferente, você ter uma cultura diferente, é porque não existe uma noção de quantidade. Entendeu? Se eu dar pra você uma noção de quantidade enorme, aí você tem um salto qualitativo pela sua noção de quantidade. Isso é marxismo. Isso é o que acontece no Brasil, isso é o que acontece nas instituições brasileiras. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, por exemplo, a instituição da educação brasileira é essencialmente ruim. Eles vão falar, não, falta investimento, falta botar dinheiro. Não é que a segurança é essencialmente ruim, é que falta botar dinheiro. Não é que o brasileiro é imoral, o burro, é que falta botar dinheiro. Então, todas as soluções que o brasileiro acha para sair de um estado qualitativo diferente é quantitativo. Isso é É marxismo. só material mesmo, né? É o materialismo por excelência aqui no Brasil que o nego vive. Não, e você pode ver que a sociedade brasileira realmente absorveu o marxismo. E tanto que sim, isso já é senso comum. Se você perguntar para as pessoas se a gente investe o suficiente em educação, as pessoas vão considerar que não. Mas o Brasil é um dos países que mais investe em, entre aspas, educação, nessa categoria genérica. E não funciona, porque o brasileiro realmente não consegue compreender diferenças qualitativas entre um método de estudo e outro. Ele só acha que tudo é quantitativo. Então, assim, pro brasileiro, você só precisa... por exemplo, se uma criança vai mal na escola, não é porque o método é ruim ou porque ela estuda errado, é porque ela tem que estudar mais. Ela tem que fazer Tem que ficar mais do tempo. mesmo. Todo mundo já ouviu essa, tipo, exato. olha, a criança tem que ficar tempo integral na escola, tem que ficar 10 horas estudando direto. Não adianta, mano. O brasileiro não consegue analisar as coisas e dissecar as coisas e entender o que está errado. O brasileiro só consegue pensar, ou tem que adicionar mais do mesmo, ou tem que remover. É só isso. Então, assim, no Brasil, realmente, as pessoas, quando elas vão conjecturar sobre um problema, elas sempre chegam à conclusão de que falta investimento e que o Estado tem que capitanear esse investimento. Você não tem uma... Pode falar. Todo problema pro brasileiro é quantitativo, nunca é qualitativo.
Sim, É exatamente. só você arrumar a qualidade que você arruma a quantidade. Você arruma a quantidade que você chega numa diferença qualitativa. É aquele salto quantitativo marxista, né? Sim. Eu sobre economia, adiciona ou tira, exatamente. Ó, vamos dar um tempo pro Lotato aí se explicar e responder, entendeu? Pra ele ter uma chance justa de resposta. Pode falar, Lotato. Alô, Aqui não é uma democracia, GMND. Mas Aqui é um regime misto. Cara, eu acho que não. Eu que sou ADM, velho. Ô, Que deixa a gente- o menino falar, cara. Para de falar, porra. Pode falar, Lotato. Está tudo Tá, bem agora. eu estava simplesmente falando que o, a vida sexual da plebe, das pessoas pobres, sempre foi uma coisa não muito do que a gente chamaria conservadora. Que as pessoas realmente iam na prostituta, atraíam a vizinha, eles sempre fizeram isso, né? Só quando se criou uma sociedade industrial, que as pessoas começaram a ganhar dinheiro, poder ter alguma coisa, que eles realmente começaram a se preocupar com outras coisas. Eles poderiam se... e eu estou num âmbito geral. Vai existir exceções, né? Sabe, alguém muito pobre que, sabe, começou a estudar matemática e conseguiu alcançar umas grandes coisas. Mas a maioria das pessoas não vai fazer isso. Sabe? É isso que eu tô falando, que as preocupações das pessoas mudam a partir do momento que as preocupações mudam. E por isso eu dei o exemplo da segurança pública. Alguém pobre não tem tanta preocupação com a violência urbana quanto alguém de classe média. Sabe? Alguém de classe média se importa com a violência urbana. Ele se importa em roubarem o celular dele. Sabe? O pobre não se importa se roubar o celular dele? É. Rapaz, você nunca falou com o pobre, não? Cara, até eu fico preocupado, O cara. cara liga Puta assim, que mano. pariu. O pobre quase morre. Cara, o pobre quase morre com isso aí, velho. Isso mesmo. Mano, os pobres é o pobre é quem mais mata bandido nesse país, mano. Pobre é quem mais odeia bandido no Brasil, porra. A classe média gosta dos bandidos, caralho. Ô, Não, calma aí, gente, peraí. Não, Existem nuances. Olha porque é o quem votou no seguinte, Classe, Bolsonaro. olha aqui, a gente pega isso por votação. A classe média é a que vota policial, delegado. A classe média é que vota no Lula. O pobre no Brasil, ele vota no Centrão e no Lula. Calma aí, galera. Não. Deixa eu tentar. Eu vou ter que tomar uma posição um pouco intermediária. Porque é o seguinte: existem nuances. Porque assim, veja. Nas favelas você tem o domínio do tráfico, certo? E o domínio do tráfico exerce uma influência cultural lá também, né? Você tem essa exaltação na mídia da figura do bandido, do criminoso. Você já tem todo esse imaginário marxista. Então, assim, em São Paulo, realmente, não dá muito para explicar a popularidade do Boulos sem levar em consideração a favela. A favela realmente vota na esquerda também. Porque se não votasse, o Boulos não existe 40% de classe média em São Paulo. É uma quantidade muito menor. Então, assim, eu admito que a classe média paulista realmente tem muita gente de esquerda. E na classe rica também, mas isso não seria capaz de explicar a quantidade de votos que pessoas como o Boulos recebem. O que poderia explicar um pouco essa questão é que assim, olha, o brasileiro, esse é uma coisa que o Flávio Morgenstern falou, que é verdade, que assim, no Brasil você nunca pode presumir malícia antes de presumir burrice, certo? Então, assim, se a gente for considerar os motivos pelo qual os brasileiros votam em pessoas, eu não sei se é porque o pobre ou a classe média liga ou não liga para a segurança pública. É como eu falei, o brasileiro vota no sentimento. Se ele sente que tem que votar num candidato, ele vai votar, independente das propostas, independente da situação, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, existe uma possibilidade do pobre se importar menos do que a classe média com segurança pública. É pequena, mas assim, poderia ser explicada pelo fato de que nas favelas que são dominadas por traficantes, existe certa estabilidade lá porque você não pode assaltar dentro da favela. E a classe média não tem esse tipo de garantia.
Mas assim, o pobre também tem medo de ser assaltado fora da favela, em vários lugares onde você não tem essa proteção direta, assim, realmente Mas também não é existe perfeito isso, mano. Tem muito caso de, tipo, bandido que dentro da favela abusa de gente ou sim, mas os traficantes e punem. aproveita, tipo, que o pessoal não pode ir contra ele, né? Eu conheço uma galera que, tipo, se você tiver um problema com o bandido, se te roubarem, é só você falar com o traficante que ele resolve. Ele acha o cara e devolve os seus pertences e dá uma bronquinha no cara. É o Mas estado assim, paralelo, né? mas assim, a classe média realmente tá fudida, porque eles não conseguem viver nas fortalezas dos ricos e eles não têm a proteção dos traficantes. Então a classe média realmente fica desesperada com essa questão do criminalidade. Eu posso dar uma comentada sobre essa questão? Pode falar. Primeiro de tudo, lugar de fala. Eu moro numa periferia. Não moro numa favela. Eu moro Banam esse pobre. Eu sou pobre de nascença. Entendeu? A minha rua até mais ou menos 2012 era terra. O cara fala lugar de fala e depois não é de esquerda. É foda, né? Não sou de Tá esquerda. alimentando o discurso, porra. Todo mundo aqui é woke, tá tudo bem. Eu tô apelando pra aquele lado emotivo de vocês que aceita essas ideias, entendeu? Eu tenho lugar de fala, eu sei do que eu estou falando. Essa região aqui onde eu moro era muito perigosa quando eu era mais novo, porque não tinha presença alguma de policiais e tinha uma briga entre facções. Hoje em dia não tem uma briga entre facções, né? Os afiliados ao PCC tomaram conta. Cuidado. Nada contra. A gente nada defende contra, o PCC aqui. E tem Mano, o GGBcast vai ter que acabar no episódio 2, mano. E tem alguma presença policial aqui mais O PCC forte. faz um ótimo trabalho de segurança pública. E essa presença policial aqui também, entendeu? Não quero dizer nada, mas eles não são... eles e o PCC não são inimigos. É verdade, desculpa. Nós não podemos escolher lado de facção, desculpa, Marco. Nós temos uma posição neutra entre o PCC e o Comando Vermelho. Exato. Mas eu estou morando sob o PCC, então eu não digo que eu sou neutro, não digo que eu sou de um lado, não digo que eu sou de outro, não sou porra nenhuma. Mas não tem nenhum carioca aqui, certo? Mas tem CV aqui perto também. Ah, mas, tá bom. mas, enfim, o ponto é, aqui tá uma região mais pacificada. Hoje em dia eu posso deixar o portão aberto dia e noite, não vai acontecer porra nenhuma, não vai entrar uma pessoa na minha casa, não vai acontecer nada. Esse lugar onde eu moro hoje é muito seguro. E não é por conta das favelas, como eu disse, é uma confluência de fatores. Incluindo, por exemplo, presença policial. Deve-se admitir isso. Também incluindo, chegou mais comércios aqui e tal. Aí virou uma região legalzinha. Mas o ponto não é esse. O ponto é, quando não tinha isso, essa região aqui era uma merda. Não só no sentido de bala perdida, mas também no sentido de roubos, assaltos. A maior parte das vítimas de assalto, isso é mais proeminente em outros países, nos Estados Unidos. Mas isso é verdade aqui no Brasil também. São pessoas de classe baixa. Não é a classe média alta. Pode ser o que chamam de classe média baixa, mas esse bagulho de classe média baixa não existe. Isso é uma invenção do governo Dilma para poder dizer que a maior parte, a grande maioria da população é classe média e criar a tal da classe média baixa. É pobre. Pobre. Entendeu? É o pobre. O pobre é o mais assaltado. O que não significa que a classe média não seja assaltada. Não significa que a classe média não seja a maior fonte de renda, né, dos assaltantes. Por quê? Porque eles que andam com mais coisas, né? O pobre é assaltado, ele dá lá os 50 reais que tá no bolso dele, se tiver, né? Dá o celular que ele comprou por 300 reais usado, né? E é isso aí. Mas enfim, mesmo assim isso dói pra caralho no pobre. E não é à toa que tem uma parcela grande da população, né, que não votou na esquerda, votou na direita justamente na esperança, né, de que ia diminuir a criminalidade. Mas o meu ponto não é nem esse, eu não vou ir para essa questão eleitoral, porque para mim, eleição não quer dizer nada. Para mim, se o cara votou no Lula, ele pode ter votado no Lula por causa de signo, por causa da cor preferida dele quando ele era criança. Eu conheço um que votou no Lula por causa do Corinthians. Pois é, cara. Então, pra mim, isso aí tanto faz. Eu não ligo. Isso daí pode servir pra poder indicar alguma tendência no nível macro? Pode. Mas no micro não significa porra nenhuma em quem o cara votou. Então eu não tô nem aí pra isso. A minha questão é que
não é essa. Né? E eu até, isso aí que eu fiz agora, que eu vou explicar, né? De que, na verdade, é o pobre que é a maior vítima dos assaltos, foi meio que uma divergência, né? Porque a minha ideia aqui é tanger ao ponto do Lotato mesmo. Né? O ponto do Lotato não é que pobreza te torna imoral, não é que o pobre é devasso, qualquer coisa desse tipo. O ponto do Lotato é que quando você está lá embaixo na pirâmide de Maslow, quando você está se preocupando com as suas necessidades mais básicas, você não tem tempo, você não tem disposição para poder ligar para questões mais derivadas, as questões que tangeriam a moral. E o problema é que isso daí dá para você entender um pouquinho disso. Em algum sentido, isso não é totalmente falso. O problema é você generalizar isso e trazer disso uma explicação do porquê, na verdade, a tendência é que se uma população é pobre, ela é devassa. Não dá para fazer essa generalização. Mas existe uma verdade nisso, por exemplo. O sujeito que tem que trabalhar no domingo e no sábado não pode ir à missa toda semana. Nesse sentido, ele tem que se desobrigar de ir à missa. Isso daí é um efeito real que estar embaixo ali na pirâmide de Maslow tem na sua vida. Na sua vida moral. Mas isso não vai te fazer pecar. Porque não é pecado você faltar na missa nesse caso. Você tem uma justificativa. Então, se fosse só essa questão, você estaria sempre tangendo questões de pecar por necessidade. E esse pecar por necessidade não é pecar, né? É só agir viciosamente por necessidade. Né? Pecar nem seria o termo certo. Então, tipo, cara, não serve. O brasileiro, ele come puta. Não é por necessidade. Aliás, ele tá com dinheiro pra comer puta. Puta não ganha tão mal assim, não, cara. Puta é caro. Não sei se já chegou alguma em vocês oferecendo preço. A tabela de preço de puta não corresponde ao produto, cara. É caro. Eu conheço um sujeito. Eu conheço um sujeito que ele realmente gastou. Assim, ele era pobre, mas ele realmente gastou muito dinheiro com puta e bebida. O que realmente complica um pouco a vida dele, né? Periferia, Marcolino, periferia. O que eu poderia falar no caso desse negócio do pobre, sem querer cortar, mas o negócio do pobre, a coisa da devassidão? Você não poderia falar que teve uma piora? Eu não sei se faz algum sentido isso, mas sempre teve esse negócio de puta e traição no Brasil. Mas você não poderia tentar falar, talvez, que antigamente as pessoas ainda tinham uma noção maior de que aquilo era errado para ser dito ao público? Tipo, as pessoas tinham algum mínimo freio, talvez, tipo, as pessoas, sei lá, o cara traía a mulher, mas em público ele não queria agir desse jeito. Ou a mulher traía o marido, mas em público ela queria ainda se comportar como uma pessoa civilizada. Cara, de certa forma, isso é... Tipo, as pessoas agora, elas abertamente... Tipo, ô, maluco, olha só meu OnlyFans aqui. Tipo, leva no celular, ao invés de ser um bagulho, tipo... Olha, eu vou falar com esse meu amante, tipo, em 4 paredes, tipo, fechado o canto pra explicar essa coisa. Cara, de certa forma, o brasileiro, isso até difere um pouco o brasileiro do americano. O brasileiro médico, tô falando. Não tô falando de putanheira de internet, uma coisa assim. Ele ainda preserva um pouco esse sentimento de que ele devia manter as coisas mais no privado. Porque, verdade seja dita, tá? A maior parte da putaria que ocorre no Brasil ocorre sob portas fechadas. Não ocorre em espaços públicos, e quando ocorre em espaços públicos é escondido. O brasileiro sabe que ele está fazendo algo errado. O brasileiro. Aí eu já tô pegando uma abstração e tratando de forma muito pessoal, né? A abstração não sabe, mas no carnaval, cara, existe uma coberta da multidão ali que... porque o Porra, carnaval... É só pegar uma câmera aérea, velho. Só ver aquelas filmagens do carnaval. Carnaval, né, mano? É um dia de exceção. Carnaval é que nem aquela história de Halloween em obras de ficção, né? Muito comum que o Halloween seja dito, a época do ano em que os espíritos estão livres para deixar as suas covas. Carnaval é gnose, mano. O carnaval é o passo que o brasileiro tem pra fazer na rua que ele faz em casa.
É o dia que pode, né? é um The Purge do sexo no carnaval no Brasil. E é uma semana, 1 ou 2 semanas aí que o pessoal. Todo mundo tá de fantasia, mas Isso, tá sendo quem ele é de verdade, né? isso é uma coisa estranha, né? Clássico. Porque assim, o brasileiro não é que o povo brasileiro é um povo conservador na maior parte. Não, o povo brasileiro só faz putaria dentro de 4 paredes. E não é como se no carnaval o pessoal estivesse esperando ansiosamente para poder praticar putaria. Não, eles estão esperando ansiosamente para poder praticar muita putaria em público. Olha, Entendeu? nas Eu universidades. acho que é relevante dizer que nos anos 80, um dos sex symbols do Brasil era uma mulher trans, não era? Era o Vampeta, cara. Tia Roberta Close? É, eu acho que isso Mano, mas é. Roberta Close tentava. Roberta Close não dizia. Tinha uma época de muito travesti que se dizia católico e tradicional no Brasil. Tipo, o Rogério lá. Ele ia pra missa, ele era amigo de padre, ele falava que era comportadinho, rezava o terço, não sei o quê. Mas falava de pinto. Não sei se talvez conte, porque eles tinham Eu acho muito que católico isso no Brasil. acontece porque Flores. simplesmente uma pessoa, quando vira, sei lá, quando é trans, ela ainda mantém os mesmos gostos. Então, como o homem tende a extremismos e tal, ele continua com seu extremismo mesmo quando se é transexual, sabe? Por isso tu tem Acabou o de afirmar que eu sou de fascista, Cara, não fala isso não, velho. O vídeo vai tomar strike. Cara, eu nem Cuidado. entendi o que tu disse. Tu pensou o quê? Que o cara ia virar transexual e ia ter uma metamorfose transmológica. E do nada ele ia Não, mudar não. todas as opiniões dele. Por quê? Porque se espera que a pessoa tenha gostos femininos, né? Não tenha gostos majoritariamente masculinos ainda. Pô, cara, Meu mas irmão, o o cara quer ponto se do vestir de mulher, só isso. Pelo o ponto amor do de trans, o ponto do trans, se você fosse pegar o trans como sendo uma pessoa que tá argumentando com você, ele tá argumentando que ele é mulher. Ele não tá chegando e falando assim, não, eu vou virar uma mulher, eu vou deixar de ser homem para virar uma mulher. Não, ele tá falando, esse cara aqui, tá vendo? Esse carinha aqui de cabelo curto, camisa polo e tal, né? Essa aparência aqui não me representa, entendeu? Porque na verdade eu sou uma mulher e o que eu penso é coisa de mulher, entendeu, cara? Então, se o cara era católico, tradicionalista, quando ele ainda se apresentava como homem, quando ele começa a se apresentar como mulher, na mente dele, o fato dele ter sido católico tradicionalista antes não é a parte da masculinidade dele. Pra ele, aquilo ainda é parte dele, aquilo ainda é ele, entendeu? Então ele não vai deixar de ser católico. Eu acho isso até louvável, tá? Embora não ache, não vou detalhar porque é YouTube, mas eu não acho a outra questão louvável. Mas eu acho louvável até que o sujeito, mesmo quando ele muda essa percepção de si mesmo, ele continua dentro do círculo religioso dele. Ou ao menos ele tenta continuar, né? Geralmente Eu vai acho- ter uma cisânia. Eu acho que essa visão que muitas pessoas desse grupo têm de que o seu verdadeiro eu está preso num corpo errado, isso é uma visão que a gente poderia dizer que é gnóstica. É espírita, né? Os espíritas acreditam É, nisso perfeitamente. o espiritismo também é gnóstico. Ele toma parte de uma cosmologia gnóstica. Mas essa noção de que o seu verdadeiro está preso num corpo e você tem que de alguma forma se libertar e através de uma espécie de pseudo-alquimia. É um negócio iniciativo, esse negócio de ser trans, mano. Tem linguagem própria, mano. Isso aí é. Porque no fim eles odeiam estar presos na matéria. Esse que é o problema. Tá, eu vou. Matéria do Cuidado, cara, pênis. cuidado. Veja, porque assim, se você está preso num corpo que você acredita que não é o seu verdadeiro corpo, e você tenta realizar certas mudanças acidentais nesse corpo até que ele se aproxime daquilo que você acredita ser sua essência, e você eventualmente, ao longo da sua vida, percebe que isso não deu certo, é compreensível que aconteça tanto churrascamento. Entende?
Eu vou O defender. Lotato pode falar da Roberta Peraí, Close. peraí. Ignora o Deixa eu. parênteses. Peraí, deixa o Marculino defender aí. A constatação de que a sexualidade, na verdade, é uma posição de linguagem. Então, a partir do momento que eu me posiciono enquanto mulher, né, aceitando que o inconsciente é estruturado na linguagem, e eu estou performando a palavra mulher, né? Então, essa que é a verdade. Isso é ser trans, entendeu? E sexo também não existe. Boa noite. Tá, tudo bem, mas o problema é que, mesmo nesse sentido, não se define as palavras mulher ou homem. Porque, porque o que seria uma atitude masculina, feminina? Porque isso teria que ser definido de algum modo. O que é performar? É simplesmente ser visto como? Essa é uma grande dúvida que eu tenho, que mesmo lendo, simplesmente é para uso político, praticamente. Não existe essa porra, tu vai usar isso politicamente porque é politicamente viável. Sei, cara, porque transexuais existe há muito tempo, né, cara? Não parece ser uma questão política. Eu aceito que pode existir, que existe disforia de gênero, que tu pode nascer bugado e teu cérebro não ver teu corpo como teu corpo. Eu aceito essa premissa. Mas a premissa da linguagem eu acho meio problemático. Porque não se define as coisas, sabe? Mas o sentido É de você simplesmente falar. porque é. O sentido de você falar que tudo é linguagem é porque você não precisa definir as coisas. Você só trata as coisas como signo, algo que aponta para outro que você nunca define. Então você pode ser qualquer coisa. Entendeu? Só pra Se o deixar termo- claro, nós somos woke aqui. Ah, Nós defendemos tudo isso daí. Defendo tudo. Qualquer Tá. coisa que você falar, eu defendo, mano. Vamos deixar o Marculino falar que ele quer comentar, terminar de falar sobre o assunto. Cara, eu tava falando, tipo, por exemplo, a gente tem um conceito na psicanálise que é o inconsciente, né? Então, digamos que todo mundo aqui aceita que todos os problemas são problemas de linguagem, né? Em relação ao inconsciente, e que ele é estruturado essencialmente na linguagem, né? Então, tipo, o ponto de partida que a gente tem que tomar aqui é a linguagem. Não, ninguém. E aí, tipo assim, o que a gente constata é que não é porque eu estou vendo efetivamente a anatomia de um corpo com determinadas características que isso é uma mulher. E esse caso que eu estou falando agora também serve para um, né? Porque eu estou vendo determinadas características num corpo, por assim dizer, sem órgãos, não é porque seja um homem também, né? Então, talvez o homem e a mulher sejam, na verdade, meras posições de linguagem. É por isso que eu estou aqui em defesa dos senhores. Ok, tá bom. A gente estava falando sobre pirâmide de Maslow, Lotato, falando que pobre é tudo safado. Como é que é? Não, claramente tem uma questão aí de que questões de sofisticação moral. Sobre se, por exemplo, você se encontrar com dilemas morais. Até você ver, chegar a ver na internet o problema do bondinho, né, o trolley problem. Né, você começa a pensar sobre essas questões. Né, ou questões às vezes até mais cotidianas. Isso demanda que você tenha uma determinada condição financeira que te leve a essas situações, que te leve a se deparar com essas questões. Mas você não consegue induzir disso, você não consegue ir disso para poder afirmar que necessariamente, né, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão mais abaixo na pirâmide, as pessoas que estão lidando mais diretamente com as necessidades básicas, que estão dedicando mais das suas vidas, mais do seu cotidiano para as necessidades básicas, não vão conseguir cumprir um critério de moralidade. Porque isso implicitamente, né, se você tivesse, por exemplo, equalizando que classe média, classe alta, classe baixa são, na média, tão morais um quanto o outro. Se você vai dizer que, olha, né, então a questão que faz com que a classe baixa seja mais imoral que a classe alta
é meramente uma questão de condição financeira, é meramente uma questão de subsistência, cara, tu não conseguiria atribuir, né, essas características, essa peixe que você joga de imoralidades da classe baixa a essas condições. Você não conseguiria fazer essa ponte. Por quê? Porque se fosse esse o caso, se tudo que o pobre faz de mais imoral que o rico, você propõe que o pobre faz mais imoralidades que o rico, tudo que o pobre faz de mais imoral que o rico é por conta dele ser pobre, você poderia identificar, porra, mas tudo bem o cara comer puta, tudo bem o cara transar com estranhos, tudo bem o cara comer cabrita, tudo bem, pô, muito exemplo com sexo, né, mesmo que Brasil, mas tudo bem o cara ser ladrãozinho, tudo bem essas coisas, por quê? Porque isso é explicado pela condição financeira do sujeito, né? Se uma pessoa rica não faz isso, mas ela não faz isso porque ela tem uma condição financeira que permite que ela não precise fazer isso. Ela tem uma condição financeira que permitiu com que ela tivesse um tipo de iluminação moral, que ela pensasse melhor sobre aquilo, qualquer coisa assim. Cara, não. Obviamente a gente olha pro sujeito que come uma cabrita e fala: isso daí que você tá fazendo é errado, caralho. Meu presidente. Meu presidente. Nossos dois presidentes. Nós Não temos queira dois galinha. presidentes. Não necessariamente o mesmo animal. Um é galinha, índio, o outro é cabrito. Não, ele não comeu índio. Ele disse que ele comeria índio se necessário. Não, mas você trocou. Mas esse verbo tem outro contexto. Mano, a gente vai ter que editar muito essa porra, mano. Não vai precisar O editar meu essa presidente nunca cometeu antropofagia. Ele só disse que em uma situação, caso fosse necessário, pelo bem da nação, ele faria. Ele conseguiu. Pelo bem da nação, entendi. É o dilema do bonde, né? Você comeria ou não comeria o índio pra salvar o Brasil? Você prefere, agora vai comer 18 brasileiro. entrou no bagulho. Você E prefere esse comer ato- uma cabrita ou um Esse, índio? esse ato antropofágico é simbólico também. A gente tem que lembrar disso. Cara, pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha o que você falou, queria deixar Trado. Presta atenção no que coisa você falou, clara velho. aqui. Olha o que você Eu falou. tinha falar. Puta que pariu, não percebeu não? Porque eu disse que é simbólico. Simbólico que você tá apontando pra quê, caralho? Aí Isso que o está Bolsonaro apontando para a superação do romantismo brasileiro. Não, não é isso. A superação do humano, né, cara? O negócio agora é corpo sem órgãos. Meu Deus. Pô, tá bom, ô Lotato, fala aí. São 2 da manhã, eu não sei nem o falar. que eu tô defendendo mais. É que Fala aí, Lotato. eu tava falando em um contexto que eu até me esqueci o que o Trad falou. Mas eu falei em um contexto que a população, o grosso da população, sempre foi devasso. No caso, a maioria da população era pobre. Aí quando se conseguiu sociedades de classe média na Europa e nos Estados Unidos, se criou uma consciência diferente. Por exemplo, a família nuclear é algo muito dos anos 1900. Antes era mais uma coisa generalizada. O pessoal tinha um monte de filho e tudo vivia junto. O homem, principalmente, ele tinha muito mais liberdade de realmente pegar a vizinha, sabe? De comer a cabrita, sabe? Isso era visto como algo da vida. Pelo amor de Deus, Lotato. Já teve pena de morte por comer cabrita, pô. Que isso? O que você tá falando? Como assim era mais livre pra comer cabrita no século XIX? E isso é lei, sabe? E as pessoas não votavam. O grosso da população não votava até recentemente. Então, o grosso da população realmente sempre vivia, de certa maneira, em devassidão. Mesmo que fosse um povo que cresce plenamente em um Deus. Mesmo assim, sabe, eles matavam, estupravam.
Cara, você é Sabe, doido, Lotato. Tá pode afirmando? deixar a força da a Lotato. cidade, bebiam muito. O Lotato é elitista, Mas, rapaz. mas você Lotato, criou. você criou uma imagem do pobre pré-voto universal que é inacreditável. É até pior do que o pobre hoje. Não Cara. animar, né? Não. Que isso? Olha, a gente chegou na forma mentes do Não estou Lotato. falando isso. Qualquer pobre é um estou falando sodomista. que simplesmente as pessoas O voto sempre foram santificou o homem. imorais. É isso que eu tô falando. As pessoas sempre foram imorais. Essa parada de se importar com a moralidade é algo literalmente de gente letrada, sabe? Eu se importava com isso e sabia ler. Por favor, não, Lotato, não. Caralho, Não fala, não. Lotato, Não traz esse pessoal pra cá, por Esse favor. Não assunto traz esse não. pessoal pra Esse cá. assunto não. Não, Esse não assunto pode não. usar essa palavra. Não Essa traz esse configuração povo pra cá, terceira, por favor. Lá, Não a traz porra esse do, povo pra cá. a porra do código de Hammurabi tá Cara, preocupado com a Lotato, moralidade, caralho. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Ô, peraí. O Lotato, código de Hammurabi Lotato. existe por um motivo. Alguém tava vendo pessoas matando umas às outras. Sim, Lotato, mundo Sabe? caído, as pessoas pecam. Tudo bem. Estavam vendo estupros. Calma. Mas se alguém criou o código, é porque sabiam que era imoral, né, mano? Por um motivo. E o código não foi feito por um cidadão qualquer. Provavelmente foi feito, sei lá, por um rei. Tá bom, por uma liderança local. Lotato, escriba. Lotato, eu vou deixar o seguinte pra você. Lotato. Não é o caso que o pobre de hoje é tão imoral quanto o pobre de 100 anos atrás, nesses sentidos que você está colocando. Um fato simples pode atestar a isso. A quantidade de pessoas que se identificam como católicas que vão à missa todo domingo. Esse número caiu muito no Brasil nos últimos 100 anos. Caiu muito. E ir à missa é uma preocupação moral. Se você tiver a pachorra de reduzir e falar que, porra, do século II até o século XX, o grosso das pessoas estava indo para a missa por causa de algum tipo de pressão sociológica em cima delas e não por uma preocupação moral. Cara, eu vou ter que te chamar de marxista. Não, vamos lá. E pontuando que eu reconheço que hoje em dia é diferente. Porque a maioria das pessoas parou de acreditar no mágico. Então as pessoas veem a igreja como mesmo as pessoas religiosas como uma coisa que tu pode mudar o alcance sobre o que tu aceita, sobre o que tu não aceita. E também que a imoralidade de hoje em dia é diferente. Porque as pessoas perderam qualquer lastro de Deus, sabe? Eu realmente reconheço isso, que hoje em dia é diferente. Mas eu só quero falar que a imoralidade sempre acompanhou o grosso da população. Então, a gente não está vivendo nenhuma novidade, principalmente no povo brasileiro. E uma das causas disso é que o Brasil principalmente, não conseguiu criar uma classe média. Por exemplo, os movimentos conservadores dos Estados Unidos são mais conservadores do que os mais conservadores do Brasil, sabe? Olha, eles criaram uma coisa que o Brasil não conseguiu. O quê? O que eles criaram? Eles conseguiram criar algum bagulho muito polêmico. Tá bom. Olha, tudo bem se o seu ponto fosse que o pobre pecava na Idade Média. Eu acho que ninguém discorda disso, tá certo? Pecado só não tinha Maria e Jesus. De fato,
as pessoas pecavam bastante. E eu não acho mais ou menos provável que uma pessoa que nasceu em 2000 no Brasil vá para o inferno que uma pessoa que nasceu em 1900 no Brasil. Ou que eu não acho mais ou menos provável que ela vai sofrer mais no inferno, ou coisa desse tipo. Tá certo? A minha questão não é essa. A questão é que você colocou uma estratificação socioeconômica correlata com essa questão da moralidade, né? Que os Estados Unidos, né, ao menos é um dos motivos primários, os Estados Unidos é uma nação mais moral porque eles são uma nação mais rica, tá certo? E o que eu coloquei foi justamente atacando esse ponto, porque isso daí tá baseado na ideia, né, de que quanto mais alta a sua posição na pirâmide de Maslow, mais você pode se preocupar com moralidade, mais você vai ser moral. Né? O que eu coloquei foi justamente uma refutação a essa ideia. A ideia de que, porra, né, porque você tá lá embaixo na pirâmide de Maslow, você vai ser imoral, porque você tem que ser imoral. Isso não é verdade. Né? Tanto que é que, na medida em que você tem que tomar ações mais viciosas, ações mais drásticas, ruins, de certa forma, por conta de necessidades básicas, você está escusado, certo? E o que o brasileiro faz, as imoralidades que você mesmo aponta o brasileiro fazendo, né, em comparação com, por exemplo, algo que os americanos talvez fizessem menos. Né? Essas imoralidades não são explicáveis por condição socioeconômica. O brasileiro é safado. Eu falo muito de sexo porque me espanta o quão safado o brasileiro é. É inacreditável, tá certo? Porque eu sou uma pessoa mais moderada nesse sentido. E olha que eu tive problema com essas questões. Agora, mas tem outras questões também. O brasileiro é ganancioso, o brasileiro é preguiçoso. E nada disso casa muito bem com essa questão socioeconômica. O brasileiro é invejoso também. Depende. O que tu tá defendendo como o brasileiro ser preguiçoso? De trabalho físico? Porque se a gente pegar nada mesmo, o brasileiro trabalha muito. O brasileiro trabalha e passa muito tempo do dia daí trabalhando, de alguma forma. Não, enfim, Lotato, muito bacana a nossa conversa, entendeu? Eu acho que a gente teve uma troca de informações. Vamos acabar aí o podcast? Alguém tem um recadinho? Bom, Somos o woke. Nós somos o woke, só lembrando disso. Defendemos as minorias. Nós somos o woke, nós somos inimigos de boa parte da direita. Apesar de tudo, eu vou dizer uma coisa. Eu sou a pessoa mais progressista aqui. Ah, sério, ninguém percebeu. Caralho, mano, essa daí... Bagulho aí, esse elitismo aí é progressista. Nós lutamos contra a direita. Sim, isso é verdade. Nós lutamos contra a direita. Eu cogitei votar no Lula em 2021. O Shelby quer falar mas coisa. você é cookie pra caralho. Nossa, Lotato, pelo amor de Deus. Ô Shelby, fala aí, cara. Shelby. Vai, fala logo, cara. Não. Qual é a sua opinião sobre esse pessoal, velho? Tudo bem, vamos acabar então, né, rapaziada? Galera, fale. Eu queria falar que eu gosto muito desse grupo. Caralho. E eu acho que esse foi um ótimo episódio. Participei da metade final dele e eu acho que eu posso aprovar. É bem o suco do Brasil mesmo. Não, pra acabar o vídeo com chave de ouro. A gente merece tudo isso. A gente merece tudo isso.